Sabe aquela sensação que te dá durante o processo de estudos, ou até as vésperas da prova, de que você não sabe de nada? Quando bate aquele desespero, porque você acha que vai ser reprovado, e por mais que você tenha estudado muito a matéria, você tem a sensação de insegurança? Ou aquele coleguinha que gosta de ficar nos corredores se autoafirmando conhecedor de determinado assunto, ou o indivíduo que fica ali no pós-prova comentando o gabarito e dizendo que a questão está certa, explicando, e posteriormente se verifica que ele estava errado? Pois é, esse tipo de comportamento é muito comum no mundo dos concursos públicos e também em vários campos da nossa vida, e é explicado pela ciência, pelo efeito Dunning-Kruger. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Psicólogos da Universidade de Kearney, nos Estados Unidos, identificaram que, em resumo, vou resumir para vocês, indivíduos que supervalorizam ou superestimam a própria capacidade, o próprio conhecimento, são aqueles indivíduos que têm menos conhecimento em relação ao conteúdo que está sendo analisado. Na prática, indivíduo que estuda para concurso e se autoafirma muito conhecedor, provavelmente é aquele indivíduo que tem pouco ou quase nenhum conhecimento da matéria. Ao contrário, esse efeito Dunning-Kruger, esse estudo, essa análise científica identificou o quê? Indivíduos que estudam muito um determinado assunto tendem a subestimar ou a dizer que não sabem quase nada, ou ter aquele sentimento de que não sabem muito sobre o tema. Qual a explicação para isso? Segundo os cientistas, indivíduos que não têm contato profundo com determinado conteúdo ou com determinada atividade ou experiência, ele não consegue entender as dificuldades que estão ali embutidas. Então, por exemplo, você que não estuda com profundidade o direito constitucional, não vai entender quais são as pegadinhas, você não vai ver como que é cobrado em prova, qual o tipo de questão mais cobrada. Então a tendência é você, pela própria ausência de conhecimento, pela incompetência em relação ao assunto, achar que aquele conteúdo é fácil e que você sabe. Já os indivíduos que têm um aprofundado conhecimento em relação àquilo, que sabem dos detalhes, das lacunas, tendem a pisar o pé no freio e controlar esse sentimento de autoafirmação. Então, essa sensação que você tem ali nas vésperas da prova de falta de conhecimento é normal, ela é boa, é positiva, só mostra o quanto você estudou. Então, você, candidato, se nas vésperas da prova tiver uma sensação ali de autoafirmação, de autoavaliação, de superestimar a própria capacidade, tenha cuidado. Pode ser que você não tenha o domínio adequado da matéria. Vou citar aqui um exemplo meu, um exemplo prático que aconteceu comigo. Em 2016, eu fui fazer o concurso da Anvisa. Fazer o concurso ali sem estudar, eu não estava focado naquilo ali, ia fazer mesmo para me testar. E eu não estudei e estava acompanhado de um amigo que estava estudando muito para aquela prova. E aí nós fizemos a prova. Durante a prova eu falei, caramba, que prova fácil, essa aqui eu vou passar fácil. Com certeza eu vou ser aprovado nesse concurso, porque tudo que está aqui eu sei. Tá? E aí, posteriormente, a gente estava lá em casa conversando sobre o gabarito, aquela coisa que é normal, né? Dialogar, e aí o gabarito tal, questão tal. E eu achava que tinha arrasado. E as questões que a gente discordava, eu falava, não, isso aí tá errado, você errou a questão. E aí qual foi o resultado? O gabarito saiu e todas as questões que eu dizia ter acertado, e até questionei o colega sobre o gabarito, eu tinha errado. Ou seja, eu subestimei ou superestimei a minha própria capacidade. Por não conhecer o assunto, por não ter estudado, eu achava que sabia e errei. E ele acertou. Ele era um indivíduo que falava, caramba, será que está errado mesmo? Ele ficou na dúvida. Ou seja, ele estudou. Ele não tinha esse desejo, essa sensação de superioridade que eu tinha. Eu falo isso com muita humildade, tá? Porque aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você. E ele passou. Hoje ele trabalha na Anvisa. Então, meus amigos, fica a dica de hoje. Um forte abraço e até o próximo aqui, ó. Curta a nossa página, por favor. Manda esse vídeo para os seus amigos que eles vão gostar. Até mais!